De volta com Frente a Frente, infelizmente o último bloco, vamos continuar conversando com o professor Valdir do Pinho Veloso. Valdir, nós conversamos muito sobre sua função de português, mas você também é advogado e também escritor. Qual das 3 carreiras que você se sente mais vocacionado para elas, ou todas as 3? Ou uma é função da outra? Eu gosto muito do direito. Eu gostando muito do direito e estudando muito as obras jurídicas, às vezes eu sinto necessidade de um trabalho específico numa área. E, às vezes, também eu vou lecionar uma matéria e essa matéria não tem um conjunto de um programa que possa atender plenamente aquele material ou todo o conteúdo. Neste caso, eu acabo preparando as aulas como se fosse cada uma aula um artigo, e cada um artigo, na verdade, é um capítulo. E ao fim de 6 meses que dá para lecionar a matéria, dá para fazer uma boa quantidade desses capítulos, entre aspas. E na segunda vez que eu vou lecionar para outra turma, essa mesma matéria, eu já tenho ao fim ali uma revisão da primeira matéria e o complemento. Então, em um ano e meio, dá para escrever um livro dentro da matéria que eu normalmente eu leciono. Então, eu tenho algumas assim, foi assim com o livro de metodologia científica, fui fazer um mestrado em linguística da área de língua portuguesa, que você se referiu, tive dificuldades de encontrar um livro de metodologia que atendesse aos requisitos do mestrado, e eu acabei escrevendo um material sobre esse, hoje, graças a Deus, na 2ª edição, pela editora Juruá de Curitiba. E depois eu fiz isso também com livro de filosofia do direito, fiz com direitos reais, que é direito de vizinhança, posse, uso capião, essas questões envolvendo o chamado direito das coisas ou direitos reais no Código Civil. E mais recentemente eu publiquei também, graças a Deus, na 2ª edição, um livro de direito processual administrativo, que é um segmento que há só umas 5 obras boas no Brasil, porque é uma matéria que está começando. O direito vai se segmentando e eu creio que é um nicho aí que no futuro esse livro poderá ser mais bem lido, adaptado, aliás, ministradas as aulas nas faculdades do Brasil com muita base nele, porque ele atinge todo o programa de direito processual administrativo, uma parte muito necessária, um segmento, uma diferenciação do direito administrativo propriamente dito. Cuida de processo administrativo e cuida de outras questões relacionadas ao suporte para a administração pública, que a administração em termos de direito é algo mais ligado a direito constitucional. E esse é como aplicar o direito constitucional na administração pública. O Valdir, a justiça brasileira, para o profissional da área, não chega a ser muito frustrante, não? Por causa dessa lentidão? É sem dúvidas, e eu poderia dizer que é mais do que frustrante. Muitas vezes é um empecilho mesmo a prestar um bom serviço, um serviço célere, um advogado para fazer um trabalho é difícil, entregar um trabalho pronto é difícil, para o juiz ter que julgar no meio com tantas causas, com tantos recursos, com tantas opções de procrastinar, enrolar o processo, que a uma das partes é sempre interessante, porque se não houver um acordo entre as partes, em verdade, sempre haverá uma parte que se sentirá prejudicada. Se quem requereu perde a causa, ele se sente prejudicado. Se ele requer 10 e ganha 2, ele se sente prejudicado, e quem não queria ter que pagar nada, ter que pagar 2 ainda que o pedido seja 10, também se sente prejudicado, e todos recorrem, e aí vai acumulando afazeres para o promotor de justiça, para o defensor público, para o juiz, e o serviço do advogado não termina jamais. Esse aqui é o isso problema. É frustrante para quem procura um advogado e precisa da justiça, né? Muitas vezes... Eu vi o Augusto Vieira Neto, juiz, né, aposentado, no seu programa passado, ele dizendo porque falta juiz.
Mas eu vejo muito advogado reclamar que a maioria dos juízes trabalham pouco. Você que milita, o que é que você acha? É uma coisa ou outra? Ou são as duas coisas? O juiz trabalhar pouco, eu não diria não. Eu entrevistei o doutor Adilson aqui certa vez, ele me disse que nunca deixou de ter um mínimo de 8 mil processos para analisar. Sim. É exatamente isso. O advogado pensa que o juiz trabalha pouco, porque aqui em Montes Claros, as varas, vou dar outro exemplo, além da primeira vara, que o titular foi o doutor Antônio Adilson, um dos maiores exemplos de um homem íntegro aqui, é o típico homem com a voz de um pai, é próprio para ser juiz, nasceu para ser juiz, eficiente, bom como diversos outros. Eles não dão conta. A área de fazenda pública, eles tinham 8 mil processos ali, era por ano que entravam, e são processos que não saem, eles se arrastam com o tempo. Não há um término desses processos, há um acúmulo a cada ano, mais de 8 mil, tanto é que o próprio Poder Judiciário entendeu e pegou nessas varas de execuções fiscais, fazenda pública, tirou a parte de registros públicos, tirou a parte de falência e concordata e voltou para as 5 varas cíveis, porque é impossível um juiz trabalhar em 2 varas aqui de execuções fiscais, com tantos processos que há, incluindo registros públicos, fazenda pública, falência e concordatas. Aí teve que tirar e voltar. Da mesma forma, juiz de família, doutor José Geraldo me falava, José Geraldo Mendes Silva, meu colega de sala, doutor José Geraldo tinha vez que ele tinha 20 audiências numa tarde, tentativas de conciliação. Só a Justiça do Trabalho tem estrutura para isso, audiência de 5 em 5 minutos. Na Justiça Comum não há essa possibilidade. Mas não é o próprio direito brasileiro, esse excesso de leis que causa tudo isso, não? Não precisaria haver uma correção aí do Código Penal, do Código Civil para diminuir esse tanto de lei? Sim, há um interesse da própria administração pública que os processos não andem, porque uns 90%, quando eu digo uns 90%, não é invenção minha, 90%, o número é esse mesmo, né? O número é esse, 90% das causas, os interessados são os entes públicos, ou a prefeitura, ou o estado, ou a União e suas autarquias, 90%. Os outros 5% entram aí... Então não interessa ao Estado brasileiro que não seja assim. Não interessa. Se ele colocar mais juízes, mais varas, mais fórum, mais funcionários, os processos andarão mais rapidamente. 5% dos processos em geral vão agradar, vão dizer, ao público, e 90% vai desagradar a ele, Estado, que vai ter que pagar nesta administração, e para eles era interessante que deixasse para o próximo administrador, para o próximo prefeito, para o próximo governador, para o próximo presidente, o próximo administrador das estatais. Então não é bom que a justiça ande para a administração pública. E a administração pública é ré em 90% dos casos no Brasil. Os outros 5% são as grandes corporações, planos de saúde, bancos e essas grandes empresas que envolvem consumidor. E os outros 5% é esse público que é o maltratado. Esse é 5% apenas naquele bolo na administração da justiça. Ô Valdir, professor, eu vi nesse programa com o doutor Augusto, ele criticando a súmula vinculante. Mas eu acho que a súmula vinculante acelera um pouco a justiça, não? Porque o que já foi julgado pelo Tribunal Superior não pode... É regra. Seria uma forma. O grande problema da súmula vinculante, que particularmente eu acho, é a questão de vir de cima para baixo uma decisão engessada. O juiz que ouve a parte, que tem a interface, que tem ali o contato com a pessoa, o juiz fica impedido de julgar, porque esse caso aqui nem vai para frente, porque aplica-se a súmula vinculante, está resolvido previamente, antes, o processo nasce antes. Isso pode causar injustiça? Pode causar injustiça.
o que deveria haver era menos recursos, mas as causas engessar, obrigar o juiz a julgar, não segundo sua consciência, não segundo caso a caso, e sim porque foi determinado de cima para baixo, particularmente eu acho perigoso. Porém, eu acho que aceleraria, sem dúvidas, mas poderia trazer esse lado. Portanto, eu acho que se tivesse, e resumindo, uma possibilidade de, sem a súmula vinculante, sem obrigar o juiz a decidir de tal forma, dar ou continuar dando ao juiz o poder de decisão e aparelhar-se o poder judiciário, seria mais apropriado e aí o povo ficaria mais bem, com a justiça mais bem administrada.